Irmãos, eu estou muito feliz, mais uma vez, dizendo, eu quero, diante dessa felicidade, pregar a palavra do nosso Deus, que está lá em Romanos. Quem tem Bíblia aí, vai abrir a Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 12. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos romanos, o capítulo é o de número 12. Nós vamos falar hoje o Evangelho e os cristãos, o desafio na pós-modernidade. Nós vamos falar desse desafio de ser cristão nesse presente século, de ser um crente verdadeiro diante de tantas surpresas que nós estamos tendo pelo mundo nos dias atuais. Como é ser, como desenvolver esse cristianismo nesses dias. Nós vamos falar muito disso aqui hoje. E não tem nada de novo, está na palavra. É a palavra o nosso guia para esse tipo de conduta. Então, tudo que nós vamos falar aqui hoje, meus irmãos, nós não estaremos falando hoje de salvação, nós estaremos falando de uma fase da salvação que chama-se santidade. Na parte em que nós temos uma participação muito efetiva no processo no qual nós fomos salvos, agora estamos em santificação, até chegar o dia da nossa glorificação. Por isso, não me entendam mal em relação às nossas atitudes que nós temos que ter diante desse cristianismo, dessa nova vida que o Senhor nos permitiu ter. Amém? Que Deus possa abençoar-nos nessa noite, diante dessa palavra. Posso ler, irmãos? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Todo mundo achou. Vamos ficar de pé? Amém. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé em que Ele lhes concedeu. Rapidamente aqui, irmãos. Versículo 4. Pois, assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. E se ele ensinar, ensina. E se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que o ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que o realize com alegria. Versículo 9. O amor seja sem qualquer fingimento. Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas, mais do que a si próprios. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. Alegrai-vos na presença, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal, procurei proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos.
Versículo 19, amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vença o mal com o bem. Irmãos, nós temos vivido dias muito difíceis. Quem tem televisão aqui é testemunha do que eu vou dizer. Hoje nós temos na televisão brasileira um derramar de lixo dentro das nossas residências. Um derramar de pecado dentro das nossas casas. Nós abrimos hoje um jornal para ler, a única coisa que nós vemos é sangue, ódio, ira, rancor, ciúmes, invejas, dissensões, facções, guerras, tudo de ruim. Se você assiste hoje a televisão e liga no jornal da noite, você vai ver notícias horríveis acerca do povo de Deus. Você vai chegar nesses momentos na sua casa em que talvez seria um momento de alegria e vai se debruçar naquele sofá que Deus te deu e vai estender o pé ali sobre a escrivania e você pensa que vai relaxar, mas é o contrário. Vem sobre a sua vida um derramamento de sangue sobre o povo, sobre as nossas famílias. E não bastasse isso, queridos, nós também temos um derramar de ensinamentos contrários à palavra de Deus, que são, por exemplo, ensinando os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes a usarem drogas, usar os nossos jovens a ter relacionamentos homoafetivos, ou seja, relacionamentos homossexuais, homem com homem, mulher com mulher. Nós temos ouvido absurdos diante da família brasileira, diante da família tradicional, e temos ficado assustados com o lixo que tem sido derramado. E às vezes nós nos questionamos, será que é prudente eu ligar uma televisão dentro da minha casa? É prudente eu navegar hoje pelos sites de notícias da internet? Será que não seria prudente eu me desligar desse mundo, pelo menos um pouquinho, para não receber dessa carga terrível e nojenta de pecado que tem tomado conta das nossas vidas? Infelizmente, querido, essa é a realidade da nação brasileira, essa é a realidade do mundo, e nós também, infelizmente, tem sido uma realidade dentro do povo de Deus, e o povo de Deus tem se debruçado diante dessas mídias nojentas e pecaminosas, que ensinam nossos filhos, mulheres, amigos, a pecarem, e como pecar, e como fazê-lo, e como serem pessoas como eles, infelizmente. E às vezes é necessário uma conduta diante desse planeta, diante desse mundo, mas pedir para desligar, sair, se desconectar, talvez não seria a melhor saída, porque infelizmente necessário seria que nós saíssemos do mundo. Sair do mundo então, porque nós caminhamos pelas praças, caminhamos pelo mundo, e o mundo está aí, irmãos, com todo esse lixo sendo jorrado diante das famílias e diante da igreja do Senhor. O que nós podemos fazer, pastor André? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, é continuar sendo santo, é continuar sendo um crente avivado, um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo, que foram chamados, que foram ressuscitados por um Cristo, para atingirem essa geração perversa, ou seja, não serem atingidos por essa geração, que sejam movidos por um avivamento, que fundamentem, que causem um abalo nessas estruturas, e pelo contrário, não sejam abalados por essas estruturas, porque é o que tem acontecido. A mistura tem invadido nossas igrejas, a mistura tem invadido as nossas casas, e nós, infelizmente, não estamos sendo mais essa diferença, nós não estamos sendo mais esse sal, que muda o tempero da comida do mundo, mas pelo contrário, nós temos andado de acordo com o tempero desse planeta, e temos comido dele, bebido dele, e não sendo a diferença. Meu irmão, nós somos chamados para ser luz nesse mundo, sal nessa terra, esse mundo, irmão, que outrora havia se perdido, que já era perdido, e que hoje, irmãos, isso se acentua de forma extraordinária, grande,
matematicamente gigantescas, são os índices de piora para o nosso planeta. Mas a igreja do Senhor, existe uma boa notícia para ela. Ela continua firme, ela continua maravilhosa, ela continua santa, ela continua verdadeira, e ela continua abalando as estruturas, ela continua causando terremotos no mundo perdido, no mundo terrível e no mundo, irmãos, em que o pecado já às portas. É necessário nessa noite que eu e você, que saímos da nossa casa, tomamos um banho, nos portemos nesse banco de igreja, nos reunimos nesse lugar onde na verdade a igreja se reúne, para refletir, para pensar, o que tem acontecido com o meu cristianismo, com o teu cristianismo. Será que nós cruzamos os nossos braços diante desse mundo pecaminoso? Ou será que realmente ele veio de forma voraz sobre a nossa vida e tomou conta de nós? Irmãos, são dias difíceis. Como havia dito, drogas, prostituição, homossexualismo. Nós temos aí essa última mostra de arte, os artistas que, usados por sua carne em primeiro lugar, pelo pecado da imoralidade, pela carnalidade, da porneia, da pornografia, estão fazendo essas mostras. Que viu aí essas notícias na televisão, nas mídias sociais, no qual crianças foram induzidas a tocarem num homem nu, e dizendo que isso era arte, quadros terríveis, mostrando homem com mulher, fazendo sexo com várias pessoas, com animais, com crianças. Por último, eu estava vendo, antes de vir para o Piauí, uma mostra de arte no estado de Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, no qual um artista faz a sua arte, que aquilo não é arte, uma mostra terrível de vários movimentos imorais, e que crianças participavam desses movimentos e dessas mostras pseudo-artísticas, que não tem nada de arte. Pelo contrário, é um desacato à família tradicional, é um desacato à igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um desacato aos verdadeiros homens, é um desacato às verdadeiras mulheres. Mas, irmãos, está batendo de forma muito forte em nossas crianças, batendo nas portas da igreja, batendo nas portas das famílias. E é necessário, irmãos, que nós tomemos um posicionamento e que comecemos, irmãos, a nos perceber como verdadeiros cristãos, homens e mulheres que entenderam o chamado de um Cristo santo, de um Cristo poderoso. Porque, como está dito em Efésios capítulo 2, outrora, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e éramos como eles, amávamos essas coisas. Mas Jesus Cristo, porque é misericordioso, é maravilhoso, e tem o poder da vida, Ele é a fonte da vida, nos ressuscitou. E agora, querido, nós não andamos mais como defuntos, nesses pecados, nesses delitos, e temos uma vida poderosa nele, porque nós fomos salvos por Ele, pela graça, mediante essa fé poderosa. Isso não veio de nós, veio dele, para que eu e você, querido, não nos gloriássemos. A glória é dele, a majestade é dele, tudo é dele. Mas agora, querido, como luzeiros nessa terra, proclamando a luz desse evangelho, venhamos a destituir essas estruturas diabólicas e satânicas e carnais, demoníacas, que têm tentado ocupar lugares de destaque na nossa sociedade. Obrigado, meu filho. Paulo, escrevendo aos romanos, os romanos nesse momento, eram um povo que se pareciam com esses. Se vocês forem pesquisar nos anais da história, você vai ver que os romanos, o povo de Roma, aquele povo naquele momento, eram homens imorais, eram homens destituídos de qualquer tipo de padrão moral e ético. E essas mostras de artes, essas atitudes desses homens, se pareciam muito com o que está acontecendo hoje.
Irmãos, há 10 anos atrás isso acontecia também, há 20 anos atrás também acontecia, há 30 anos também acontecia, pastor, acontecia, irmãos, há 100 anos atrás acontecia, há 200, sim, 300, 500, 1000 anos atrás, isso acontecia. Isso vem acontecendo, só que hoje, irmãos, essas coisas têm acontecido não mais de forma velada. As pessoas faziam isso de forma um pouco mais escondida, se escondiam dentro dos quartos, se escondiam dentro de instituições, mas hoje, irmãos, o pessoal parece que perdeu a vergonha. O negócio está sendo feito de uma libertinagem de tamanha grandeza, que tem assustado, irmão, até as pessoas que são de lá. Eu tenho um funcionário meu, um amigo, que é meu amigo, meu funcionário, trabalha comigo, e ele é um homossexual, e ele está assustado. Eu falei assim, meu Deus, André, o que está acontecendo? Eu falei, aí, ó, o que está acontecendo? O que é isso? As pessoas que são do lado dessas pessoas que fazem têm atitudes como eles têm, estão assustadas. Olha só, como diz que até o diabo está duvidando do que eles estão fazendo. O negócio está feio. Brincadeiras à parte, o diabo está no controle de tudo isso, ele gosta disso, ele faz isso, e quem se ama fazer isso está nos braços dele, porque aquele que anda na prática do pecado é dele, está nele, a luz do Cristo não está nele. A teologia de João diz que essas pessoas que amam o pecado, que amam praticar o pecado, que estão na prática dele, são de Satanás, que vivem na prática da mentira, são deles. E os irmãos romanos estavam instituídos dessa maneira também. E é prudente que nós falamos dos irmãos romanos, e aplicando esse texto para o século 21, no qual nós estamos inseridos. Paulo nos convida, no capítulo 12 de Romanos, diante de uma teologia linda de Romanos, que fala de salvação, que fala de glorificação, que fala de santificação, que fala do homem regenerado, que fala do homem que foi tirado das garras de Satanás e vive agora uma vida de um homem verdadeiramente justificado por um Cristo perfeito. E como eu disse no início, hoje nós vamos falar dessa segunda fase somente, que é a fase da santificação. E o apóstolo Paulo dá algumas orientações àquele povo. Irmãos, essa palavra, nessa noite, venha mudar a minha vida, venha mudar a tua história. A Bíblia é um manual. Se um carro 0 km tem um manual, a palavra de Deus, nós cristãos também temos um manual de prática, de vida cristã. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não desmereço aqui, querido, nenhum tipo de livro. Eu não desmereço nenhum tipo de literatura para a sua vida, de forma alguma. Estude, leia, aprenda. Mas eu quero dizer, a palavra de Deus é a única capaz de mudar totalmente o homem por dentro e por fora. Livros são bênção, eles nos ajudam, nos complementam, nos dão suporte, nos dão entendimento acerca de muitos assuntos. Continue lendo, eu leio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o fundamento é a palavra de Deus. O mundo foi criado diante da palavra de Deus. Eu quero te dar algumas orientações aqui, por meio da palavra de Deus, e não do que eu acho, nada do que o que eu entenda. Paulo chama os nossos irmãos e diz o seguinte, capítulo 12, versículo de número 1, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, repitam comigo, apresenteis, que vocês apresentem, ok? Que nós, igreja, apresentemos. Quem vai apresentar, irmão? Diga, eu, a igreja do Senhor. Diga, a igreja do Senhor. O chamado é para que você apresente. O que, pastor André? Que vos apresenteis, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E querido, existe uma chamada de responsabilidade nesse texto de forma muito grande. É necessário que você apresente o teu corpo. A palavra que está no grego aí, irmão, é que você apresente de forma cotidiana a tua vida diante desse Deus todo-poderoso, desse Deus grande. Não é eu que vou apresentar por você, não é a tua mãe, não é o teu tio, não é o pastor Walter, não são os músicos que aqui estavam cantando, não é o Wilson, não é ninguém, não é o João Paulo, não é mamãe, não é papai, não é titio, não é ninguém, é você.
É necessário, querido, você que foi salvo em Cristo Jesus, comece a apresentar o teu corpo agora como um sacrifício vivo e agradável diante desse Deus. E querido, não é uma apresentação que eu venha num culto de domingo à noite e me apresento com músicas e cânticos, oferto, dou o meu dízimo, e aí daqui a pouco eu escuto a palavra, vou embora. Não, não é essa apresentação. É uma apresentação de uma vida inteira, integral, diante de um Deus todo-poderoso. É uma vida inteira para um Deus todo. É sair daqui, continuar amando meus inimigos. É sair daqui, continuando lendo as Escrituras. É sair daqui, querido, cantando um hino de louvores a Deus. Sair daqui, lutando contra esse pecado que insiste em bater na minha porta. É sair daqui, querido, amando todos e tudo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Porque ele disse que este, querido, é o culto racional, não é isso? Olha o que ele diz: que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está racional? Tem uma tradução que diz que é o vosso culto espiritual. No grego diz que é o vosso culto lógicos, que é a palavra que vem, você transliterando, é lógico, que é o seu culto lógico. Qual é a lógica, querido? A lógica não é a lógica do jeito que você adora. A lógica é a palavra que dá o fundamento de adoração. Não é a experiência que vai fundamentar o jeito que o seu culto deve ser. Não é o jeito que você acha que deve ser. O culto racional, o culto espiritual, o culto lógico, é uma lógica de um Deus santo, de um Deus poderoso, que tem parâmetros, que me ensina e diz: é assim que ama, é assim que adora, é assim que respeita, é assim que cria filho, é assim que trabalha, é assim que você deve viver agora, meu filho. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu acho, é do jeito que a palavra diz. Esse é o culto racional, esse é o culto espiritual, direcionado por um Espírito Santo, poderoso, maravilhoso. Não por mim, um homem pecador, que se abre o olho, peco, se fecha o olho, peco. Não, é um culto racional, ou seja, um culto que tem uma lógica santa, uma lógica do reino de Deus, uma lógica perfeita. E eu te convido nessa noite a perceber e olhar para as Escrituras. Pastor, mas está difícil porque você não lê a Bíblia. Porque crente que não lê a Bíblia todo dia, querido, está com defeito no seu cristianismo. Existe uma verruga que está atrapalhando ele de caminhar. Querido, o crente no mínimo, querido, não se assuste, precisa ler a Bíblia todos os dias. No mínimo, querido, no mínimo 3 capítulos por dia. Nós somos a geração, querido, indesculpáveis. Falar de números para você fica até feio para mim, mas era um momento de eu dizer: querido, quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantos capítulos da Bíblia você lê e pratica? Quantos capítulos da Bíblia você está meditando diariamente? Pastor, está difícil ler a Bíblia, para mim é tudo muito difícil. Não! Nós somos uma geração indesculpável. Nós somos a geração do Instagram, nós somos a geração do Facebook, nós somos a geração do WhatsApp, e nós perdemos muito mais tempos com essas coisas do que com a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo, porque nós aprendemos a cultuar de forma racional, de forma lógica, de forma perfeita, querido. É o livro do nosso Senhor, é o livro escrito por homens, sim, mas homens inspirados por um Deus todo-poderoso e todo santo. É necessário, querido, um resgate da igreja brasileira, e o primeiro passo é voltar a cultuar de forma espiritual, de forma lógica, mas não na minha lógica. Volto a repetir, e talvez seja até enfadonho, mas a lógica de um Cristo santo, que deixou um manual, que deixou estatutos, deixou uma lei, deixou mandamentos, para que eu e você fôssemos crentes de verdade, filhos da luz e não das trevas. Essa é a palavra que ressuscita, é a palavra que te faz viver, é a palavra que vai te fazer andar, que vai te fazer respirar, é a palavra de Cristo Jesus. É Jesus, querido, é só Ele, é a palavra dEle, que pode mudar o teu jeito de falar, que pode mudar o teu jeito de sentir, que pode mudar o teu jeito de respirar, que vai mudar todas as suas emoções. Querido, a igreja do Senhor, pessoas são dominadas e governadas por suas emoções. Nós não somos governados por nossas emoções, nós somos governados e direcionados pela palavra.
É a palavra que diz como eu faço. É a palavra que diz como eu ando. É a palavra que diz como eu devo tomar determinadas atitudes. É a palavra que diz como eu choro. É a palavra que diz como eu canto. É a palavra que diz como eu falo. É a palavra que diz como eu trato meus amigos, meus inimigos, minha esposa. Existem pessoas com problemas em seus relacionamentos. Problemas no casamento. Problemas na empresa, no trabalho. Por quê, querido? Porque não está usando o fundamento, a pedra, a palavra. Não tem usado a palavra. Por quê? Porque não tem coragem de ler a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia, querido. Leia a Bíblia todo dia. Se você não lê a Bíblia todo dia, você está com problemas. E você não vai conseguir, irmãos, me perdoem, cultuar de forma racional. Não haverá uma mudança de mente, não haverá metanoia. Não haverá transformação de conduta na sua mente. A sua mente continuará cauterizada, direcionada para pecar e para pecar. Mas o homem que ama as Escrituras, que ama a palavra de Deus, a vida dele começa a ser transformada, a mente dele começa a virar. Em vez de pecado, eu quero adorar a Deus. Em vez de pecar, eu quero amar o meu Jesus. Em vez de pecar, eu quero glorificar. Em vez de cantar músicas que não glorificam o meu Senhor, eu quero cantar músicas que glorificam, que exaltam, que engrandecem a majestade dele. Eu olho para uma planta, eu olho para as estrelas, eu olho para um pássaro, eu olho para uma borboleta. Até isso, o meu olhar era transformado pela regeneração da minha mente, e nisso eu vejo a glória, e nisso eu vejo a majestade, e nisso eu vejo o meu Cristo. É necessário, querido, que você se apegue novamente à palavra. Pastor, mas é difícil. Eu sei, é difícil. Meu irmão, ler a Bíblia todo dia é um desafio. Se fosse fácil, todo mundo lia. Mas eu quero dizer uma coisa: vai chegar um momento na tua vida que você vai começar a ler a Bíblia tanto, que você vai começar a se apaixonar por ela, e você e ela começarão a ser um só, e essa palavra vai começar a tomar conta do teu ser, e você vai começar a transpirar a palavra, você vai começar a respirar e transpirar, a falar dessa palavra. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, ele está tão habitolado. Não é habitolado, é porque a palavra e você se tornaram um só. No começo vai dar sono, no início vai dar abrição de boca, mas eu vou dizer uma coisa, querido: se levante no sofá, se levante na cadeira, se levante onde é que você quer, mande esse sono embora e continue lendo, que eu vou te falar uma coisa: quando essa palavra começar a tomar conta da tua vida, querido, rios de água viva começarão a sair da tua boca, porque a palavra são esses rios, essa água que é Jesus, começará a sair dos teus lábios, e Cristo será glorificado pela tua vida. Eu creio, querido, as coisas irão melhorar. Ah não, pastor, mas quer dizer que está tudo ruim. Querido, eu quero dizer para você uma coisa: haverá perseguição no trabalho, haverá lutas, haverá doença, haverá enfermidade, o bicho vai pegar do mesmo jeito, mas eu quero dizer uma coisa: o jeito com que você administra tudo isso vai mudar, as coisas vão melhorar. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? É bala voando de tudo quanto é lado, é tiro, é escopeta, é bala, e você no meio do fogo cruzado dizendo: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. É louco, é doido. Mas morreu fulano, não acabou aqui, perdeu o emprego. Não é governado mais pelas emoções, é governado pela palavra. O fundamento, a base é a palavra. É necessário sim resgatar a intensidade, o volume desse cristianismo. Primeiro, leia a Bíblia todo dia. Segundo, versículo 4 ao versículo 8 diz assim: Romanos capítulo 12, versículo 4: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre
com zelo, e se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto, querido, o corpo tem várias funções, e essas funções, querido, faz com que a igreja ande triunfante nesse mundo de pecado, que a igreja ande de forma maravilhosa, gloriosa, diante de um mundo perdido, de um mundo pecador. O grande problema que tem acontecido em nossas vidas é que você, não temos entendido essa sincronia do corpo, e o meu ministério é melhor do que o de fulano, o meu ministério é maior do que o de Beltrano. Um age com generosidade, eu prego, o outro canta, e nesse corpo, querido, nós nos dividimos, e temos caminhado sós nesse corporativismo cristão evangélico, e caminhar só, querido, é um prejuízo muito grande, porque não está na palavra. A palavra de Deus diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, não aqui em união, mas em união, querido. É necessário que eu e você nos abracemos como irmãos em Cristo, respeitemos uns aos outros, vá no ministério do outro, visita o outro, ame o outro, respeite o ministério do outro. O que tem acontecido, queridos, são pequenas facções criadas por nós mesmos, dentro de igrejas, dentro de organismos, dentro do trabalho, porque a gente gosta. Isso está na nossa carne, a facção está na nossa carne, querido. Mas eu quero te convidar essa noite, em nome de Jesus, abra mão da tua vida, pegue nos braços do teu irmão, nas mãos do teu irmão, e vamos caminhar juntos, querido, porque juntos, como igreja, nós vamos conseguir de forma mais tranquila. Querido, está faltando um gás, o irmão vai te ajudar. Está faltando uma palavra, o irmão vai te dar. Está faltando um conselho, o irmão vai te dar. O irmão está passando uma dificuldade, você vai abençoar. A igreja caminha desse jeito. Aprenda um princípio, querido. Se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quer ver um exemplo? Pega teu dedo, querido, e amputa o teu dedo. Você vai ver a diferença, o desafio que vai ser para a tua vida caminhar sem um dedo. Arranca um pé, meu irmão. Você vai ver como é que vai ser difícil você caminhar pela cidade de União. Arranque, meu irmão, aí uma orelha. Você vai ver que coisa feia que vai ficar. Quando eu arranco uma orelha, todo o meu corpo sofre. Quando eu perco um dedo, todo o meu corpo sofre esse prejuízo. Eu estava conversando com um amigo meu que não tem esse dedo, esse aqui, Ele fala, rapaz, você não sabe a dificuldade que eu tenho para pegar um copo com água. E eu fiquei pensando em Romanos, nesse texto de Romanos, Coríntios, capítulo 12. Eu fiquei refletindo, falei, caramba, você tem um dedinho, esse dedinho faz com que ele tenha dificuldade de beber água, para pegar o copo. O dedo mindinho aqui ajuda na hora de você pegar o copo. Eu falei, meu Deus, que legal. E eu fiquei pensando nisso. Mas o corpo dele, querido, tem dificuldade para pegar, para tomar água. Se não tomar água, os rins vão sofrer. Você está entendendo, querido? Se o corpo sofre, alguma parte do corpo sofre, querido, todo o corpo vai sofrer. Está claro, meu irmão? Ficou claro? É necessário que a igreja se una, que a igreja pare de divisões, que a igreja pare de falar de filho de pastor, que a igreja pare de falar de irmão fulano, de irmão Beltrano, de irmão que saiu dos caminhos do Senhor, que irmão que fumou, que irmão que bebeu. Não! A igreja precisa agir como uma igreja forte, uma igreja que resgata os que estão tristes, que estão caindo pelo caminho. A igreja tem que servir como um povo que se abraça, que se cuida, em nome de Jesus. Querido, eu quero te chamar nessa noite em nome de Jesus. Você é um agente, você é a luz, você é a ovelha. Eu quero te dar um conselho. Ovelha, querido, coça ovelha. Infelizmente, muitas pessoas pensam que ir atrás de ovelha é só com o pastor. Pastor tem que correr atrás de ovelha. Pastor tem que arrancar tosar as ovelhas, tem que tirar os carrapatos. O pastor tem que cuidar da bichinha, sim, eu tenho certeza disso. Está na Bíblia. Mas as ovelhas também se cuidam, elas se coçam, elas se entremeiam, elas estão dia a dia entre elas. Então, meu irmão, se ajudem, se cocem, se ajuntem como igreja do Senhor. Faltou, sumiu, vai atrás. Cadê você, meu irmão? Eu te amo, vamos aqui. E aí vai, é assim que a igreja se movimenta. Mas, meu irmão, é um prejuízo muito grande quando uma parte do corpo sofre e eu fico parado naquele olharzinho assim meio de 22 horas e nada faço para que isso seja sanado. Eu quero te convidar nessa noite em nome de Jesus. Não seja um murmurador dentro do corpo, não seja um fofoqueiro dentro do corpo, não seja uma pessoa que fique falando mal dentro do corpo, porque se, meu irmão, alguém sofrer dentro do corpo, todo o corpo vai sofrer. Capítulo de número 9. Que o amor não seja fingido. Irmão, nós temos vivido dias de mentira. Pessoas batem no seu ombro, falam coisas que não sentem a você. Com a igreja do Senhor não é assim. Que o meu amor por você e o teu amor por mim e o nosso amor seja sem fingimento. Que nós nos amemos de fato e de verdade.
Chega de mentira. No meio do evangelho, no meio do cristianismo, não existe mentira. Não existe esse tipo de sentimento. Lute contra o mal, meu irmão, e se apegue ao bem. Continua falando. Larga o mal, querido. Você sabe o que é o mal. A palavra dá os estatutos do que é mal. A palavra tem os estatutos do que é bom. Siga o bem, querido. Larga o mal. Eu quero dizer uma coisa, o que você anda fazendo escondido, e precisa ser escondido, porque se as pessoas descobrirem o que você faz às escondidas, vai escandalizar, sai fora. É ruim para a sua vida. Se você tem que fazer alguma coisa que precisa ser feito escondido, e se alguém descobrir, vai ser uma bomba, sai fora. Está aí um princípio do que é mal. Se algo que você faz tem que ser feito às escuras, escondido, no esquema, sai fora. Não é de Deus para a sua vida. Se apegue ao bem, querido. Aparte-se do mal. A palavra tem orientações acerca disso. Versículo de número 10. Diz assim: amem uns aos outros como os irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Versículo de número 11. Não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor. O versículo 10 e o versículo 11, que ele fala de honra. Não se ache melhor do que ninguém. Seja a pessoa que mais sirva nessa igreja. Seja a pessoa que mais sirva dentro da sua casa. Nós temos uma cultura, eu fui criado numa cultura de que a gente é filho, era igual escravo para o pai. Vai pegar um copo d'água para mim, menino. Vai fazer não sei o quê. E eu aprendi que eu era um escravo na minha casa. E as autoridades dentro da minha casa eram as pessoas que tinham que ser obedecidas. Só que o evangelho, querido, ele é contra a cultura. Ele muda toda essa história. O maior serve o menor. Marcos 10, 43 diz assim, que Jesus não veio ser servido, mas veio servir e dar a vida por amor de muitos. Jesus, ele veio lavar os pés dos discípulos. Quando ele lavou os pés dos discípulos, ele estava me ensinando que o maior serve o menor. Que o grande serve o menor. O que nós temos visto por aí é que o menor serve o maior. Não, no evangelho tudo é diferente. No evangelho nós temos que o maior serve todos. Aquele que quer ser o grande, que seja o que mais sirva. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Irmãos, não fica pedindo água não. Pegue água, sirva água para todos. Não fique dando uma de pajé dentro da tribo não. A tua casa é uma tribo e você é o pajé. Não, sirva. Ensine teus filhos o princípio da servidão. Isso não vai te diminuir de forma alguma. Pelo contrário, isso vai estabelecer a cultura do reino de Deus dentro da sua casa. Jesus fazia isso, eu também faço. Querido, que Cristo seja um modelo para a minha vida e para a tua vida. Isso que deixou uma cultura toda bagunçada. Se Cristo não tivesse feito isso, não teria mudado. Jesus fez isso, irmão, e o negócio mudou. O negócio foi pesado. Jesus começou a fazer isso, toda a estrutura de Israel daquela época foi desmontada por um Cristo servo, por um Cristo servidor, diante de uma cultura em que o grande era servido, e chegou o grande, o maior de todos os grandes, o maior dos maiorais, Jesus Cristo, servindo os discípulos, lavando o pé dos discípulos, botando comida na boca deles. Essa é a dinâmica do reino. Seja como Cristo, querido, ele é o padrão para a minha e para a tua vida. O versículo de número 11 e 12 diz assim: não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Esses dois versículos falam de devocional, querido. É necessário uma igreja orar. É necessário que a igreja do Senhor ore todos os dias. Eu falei inicialmente que é necessário que nós façamos devocionais de leitura todos os dias. E esse versículo, que nós sejamos fervorosos no Espírito, não somente... Mas esse fervor, como é que ele vem? Ele vem pelos meios de graça que Cristo nos permite. Sejam eles, querido, a leitura da palavra, a oração e o jejum. Eu quero te convidar em nome de Jesus, você, irmão, que está enchendo o teu bucho todos os dias, pega essa sua carne e subjuga ela diante desse Deus. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Pergunta para o pastor Walter. O pastor da igreja está orientado a te instruir como fazer o jejum, a instruir a você, a abdicar dessa sua carnalidade, querido. O que o jejum faz? Ah, o jejum muda todo o mundo, o jejum não sei o quê, não, ah, vai jejuar para minha mãe se converter, não, o jejum, querido, ele é abstinência de alimentos, para que a sua carne
seja subjugada pelo Espírito de Deus. O jejum, querido, ele nada mais vai fazer o quê? Você dar uma baixada nessa sua carnalidade. Você está dizendo para a sua carne, fica quietinho aí, que eu quero alimentar o Espírito. Eu quero te dizer uma coisa, quem você alimenta mais, querido? A tua carne ou teu Espírito? Quem você alimenta mais vence. É raiva, é ira, é rancor, é ódio, é facção, é imoralidade sexual, é bebedeira, é glutonarias, todas essas coisas, essas aí que vão prevalecer na tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa, quando você dobra a sua carne com o jejum, querido, as coisas começam a melhorar, a sua carnalidade vai ser diminuída por conta da espiritualização de Deus sobre a sua vida. Então, querido, o jejum é algo maravilhoso, é algo necessário, e os crentes têm orientações de Gênesis a Apocalipse de como jejuar. A Bíblia tem orientações de como eu e você, querido, devemos ler a Bíblia. A Bíblia tem orientações de como eu devo orar. Oração, querido, jejum e leitura da palavra são as ferramentas que você vai usar no processo de santificação para colocar a sua carne no lugar onde ela deve estar. Paulo, no capítulo 7, do mesmo livro que estamos lendo, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, até o capítulo 12, ele vai nos dar orientações de como devemos nos portar nessa guerra contra a carne e o espírito. Queridos, sede fervorosos, sede homens pacientes, perseverantes na oração. O texto está me explicando, ore, querido, ore, seja fervoroso no espírito, seja um crente cheio da glória de Deus. As pessoas precisam olhar para você e dizer, eita, está vindo ali o homem de Deus, porque é assim que acontecia. E olharam para Elias, e Elias vinha, a mulher falou, eita, eis que ali vem um homem de Deus. O que estão dizendo a teu respeito na tua vizinhança, querido? O que estão dizendo a teu respeito? Lá vem ali o pecador. Lá vem ali o cachaceiro. Lá vem ali o adúltero. Lá vem ali o fornicador. Lá vem ali... É assim? Ou dizem, eis que está vindo ali um servo de Deus. Fulano, vem cá, vem cá. Foi aqui fazer uma oração. Vem aqui fazer uma oração na minha casa, vamos aqui. Tem um filho meu, eu queria que você pregasse para ele. Olha a diferença. Ou quando nós passamos, ixi, lá. Vai-te embora, carniça. Igual o Doquinha fala. É isso que falam da gente? Mas pastor, toda honra e toda glória seja dada a Deus? Sim. Que o seu andar glorifique a Deus. Que o teu testemunho glorifique a Deus. Que a tua conduta glorifique a Deus. Meu irmão, eu te pergunto novamente, que tipo de crente você está sendo? Que tipo de filho de Deus você está sendo? Versículo de número... Estou quase terminando, ó, gente. 13. Repartam com os irmãos necessitados o que você tem, e recebam os estrangeiros na sua casa. Essa outra tradução diz assim, cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade. Seja hospitaleiro, irmãos. Tem irmão que nunca recebeu ninguém em casa. Nunca abriu a porta da sua casa para dar um copo d'água para ninguém. Irmãos, a nossa cultura do reino é aquela cultura da açúcar. Quem lembra da cultura do açúcar? Vizinho, acabou o açúcar aqui, me dê uma xícarazinha aí. Vizinho, estou pagando açúcar. Aí o vizinho vem e você, acabou meu café. E a gente vai ali se ajudando na vizinhança. Um está necessitado, a gente faz uma cesta básica, todo mundo se junta e vai lá. Mas infelizmente, a cultura empregada pelo mundo é farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um no seu quadrado. Existem necessidades dentro do corpo. Pastor, mas como assim? Tem gente que passa dificuldades financeiras. Tem gente que está precisando, sabe de quê também? Só de um abraço. Tem gente que não está precisando de dinheiro, não. Está precisando de um abraço, de um carinho, de um toque na mão. Da igreja. Nós somos a igreja. O pastor nem falou comigo. Não é o pastor não, é nós, somos nós. Irmão, como é que você está? Você está triste hoje? O pastor talvez não consegue ver tudo. Porque o pastor também faz parte do corpo. A diaconia pastoral. O pessoal pensa que pastor tem olho de raio-x para ver tudo. Não. Talvez você está vendo um irmão meio moribundo aí, cabeça baixa. Você que vai chegar. O irmão, o que foi? O que está acontecendo com você? Você tem andado tão triste, tão abatido. Irmão, você estava tão firme na oração, nos propósitos. Você está tão fraco agora, o que foi? E você chegar, pegar esse irmão pelo braço e ajudar ele a carregar o fardo dele.
carregar, ensinar, ajudá-lo e a ensiná-lo a como carregar essa carga que talvez seja difícil. Irmãos, as pessoas olham para você, olham para outras pessoas, ninguém sabe o que as pessoas têm passado. As pessoas têm chegado dentro das igrejas e infelizmente não é o caso nosso aqui, graças a Deus. Eu conversava com a minha esposa, vou abrir um parênteses acerca disso. As pessoas chegam na igreja fracassadas, tristes, com vontade de desistir. É a última vez que eu vou pisar numa igreja hoje, talvez é esse um discurso. Eu não aguento mais, eu vou tirar a minha vida. Quantas pessoas estão no nosso meio e a pensar, eu vou tirar a minha própria vida. Eu vou embora. Eu vou largar minha mulher, eu vou largar meus filhos, eu vou largar meu marido. E aí, a gente, em vez de se cuidar, a palavra é: ei, desgraçado, você não vale nada não. Você é um lixo. Você é um pecador miserável, desgraçado. Você está lascado. E a única coisa que a pessoa está precisando é de um abraço. Do fervor do Espírito Santo. Da evidência do Espírito que está em você. Ei, o anjo que Deus vai levantar é você. É o anjo, você é o anjo. Um anjão bonito aí que vai, Deus usou um anjo para me ajudar hoje. Deus hoje usou um anjo e me deu um abraço. As necessidades são cumpridas na igreja primitiva dessa maneira e não devem ser diferentes hoje. Sejam elas financeiras, Atos 2:42, sejam elas espirituais, Atos 2:42. Que o amor, que o abraço, que o toque, que a atenção, que o olho no olho volte a fazer parte da nossa vida cristã. A hospitalidade, receber pessoas, e isso não ser um peso. Dar de comer para o outro, não ser um peso para nós. Deixar talvez de ir para uma coisa, para um programa que eu gosto, para receber uma pessoa na minha casa, não deixe de ser um peso para mim, e seja um momento de prazer. Que venhamos em nome de Jesus resgatar o que a palavra de Deus me orienta e nos orienta no nosso jeito de viver, no nosso jeito de andar e no nosso jeito de caminhar. Termino agora, versículo 17 em diante até o 21, diz assim. Vou ler essa tradução aqui que é melhor. A ninguém devolvei o mal com o mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Se depender de vós, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se depender de vós, mas depende... Ai, pastor, então, se depender de mim, se depende de mim, depende. A pessoa usa esse texto de forma tão equivocada. Sempre depende de nós. Porque a cruz já foi, o sacrifício já foi feito. As instruções, o projeto, o padrão já foi instituído. Agora depende só de nós. Está vendo? É a santificação. O ensino está aqui, a estrutura está pronta. Deixa eu ler para vocês aqui. Ninguém devolvei mal com mal, procurei proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-se a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, é para fazer assim, tá? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por conta de assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal por vencido, mas vença o mal com o mal. Eu quase termino agora. Hoje eu quero fazer 2 exortações. Irmãos, se vocês aprendem... Isso aqui é para você escrever na capa da tua Bíblia. Isso que eu vou falar agora. Isso é para você escrever na capa da sua Bíblia e colocar no teu coração também, é claro. Não adianta você só escrever e não guardar isso. O teu inimigo pode ser o teu inimigo, mas não é inimigo de Deus. Como assim, pastor? A pessoa, às vezes, que você diz que, às vezes, quer até que ela morra. Tem tanta raiva dessa pessoa porque ela te persegue, ela te maltrata, fala coisas terríveis a teu respeito, fofoca com o teu nome.
eu quero te dar um susto nessa noite. Jesus é perdidamente apaixonado por ela. E aí ele me orienta na palavra de Deus: ore pelos teus inimigos. Ore pelo teu inimigo. Ore pelo teu inimigo. Ore pelo teu inimigo. Ore pelos que te perseguem. Ore pelos que te odeiam. Ore por eles. Não pague, querido, o mal com o mal. Pare de murmurar. Pare de reclamar por conta das perseguições. Pare de reclamar pelo ruim. Pare de reclamar pela vida. Irmão, nós somos uma geração que reclamamos por tudo. Nós somos uma geração insatisfeita. Estamos insatisfeitos com tudo. Escreve aí. Pare de reclamar pelo que você não tem. E comece a agradecer pelo que você já tem. Sabe o que você reclama? Pelo que você não tem. Por um carro que você não tem. Por uma empresa que você não tem. Por um dinheiro que você não tem. Por algo que você não tem. Você não reclama por isso? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Eu reclamo. Né? A gente reclama pelo quê? Pelo que a gente não tem. Sim ou não? Pela minha mulher. Eu quero uma mulher desse jeito. Você deveria ser assim. Porque se você fosse assim... Pare de reclamar pelo que você não tem. Agradeça pelo que você já tem. A igreja do Senhor está reclamando muito pelo que não tem. Por isso que eu estou repetindo. Vou repetir 10 vezes para vocês aprenderem. Pare de reclamar pelo que você não tem. E comece a agradecer pelo que Deus já te deu. Respira assim, irmão, por favor. Respira, por favor, bem fundo. Agradeça por esse oxigênio que acabou de entrar no teu nariz. Abra os olhos. Agradeça por essa luz, pela visão. Tem muita louça para lavar? Glorifica a Deus que teve comida. Tem casa para limpar? Glorifica a Deus. Tem moradia. Ele tem cuidado de você. A gente fica reclamando pelo que não tem, querido. E se esquece de agradecer pelo que nós já temos já. Termino agora nessa fala. Pagar o mal com o mal, qualquer um faz. Pagar o bem com o bem, que graça tem? Pagar o mal com o bem é graça.